Você sabia que, segundo as Escrituras, há 3 homens que nunca experimentaram a morte física, tal como a conhecemos? Em um mundo em que a morte parece ser a única certeza absoluta, essas exceções extraordinárias despertam nossa curiosidade e nos convidam a refletir. Desde o princípio dos tempos, a humanidade tem lutado com a realidade da morte. Nós a enfrentamos em nossas famílias, vemos nas notícias e a contemplamos em momentos de quietude. No entanto, em meio a essa universalidade do falecimento humano, a Bíblia nos apresenta casos extraordinários que desafiam nossa compreensão comum e nos abrem janelas para verdades espirituais mais profundas. Essas 3 exceções, a regra universal da morte, não são meras curiosidades históricas ou detalhes insignificantes na narrativa bíblica. São testemunhos poderosos do plano redentor de Deus e sinais que apontam para realidades espirituais transcendentes. Quando examinamos cuidadosamente essas histórias, descobrimos que elas revelam aspectos fundamentais do caráter de Deus e de seu relacionamento com a humanidade. Não são anomalias inexplicáveis, mas manifestações intencionais do poder divino com propósitos específicos. Hoje exploraremos como essas 3 exceções à morte revelam uma mensagem divina sobre o plano eterno de Deus. Veremos como, por meio dessas histórias extraordinárias, Deus nos oferece vislumbres de realidades celestiais e nos dá esperança diante do nosso maior temor. Você está pronto para descobrir que mensagem Deus esconde nessas histórias extraordinárias? A morte entrou no mundo como consequência direta do pecado. No Jardim do Éden, Deus advertiu claramente Adão e Eva sobre as consequências da desobediência. Gênesis nos relata que Deus lhes disse: "No dia em que dela comeres, certamente morrerás." Essa sentença não foi apenas uma ameaça vazia, mas uma declaração sobre as consequências naturais de se separar da fonte de toda a vida. Quando nossos primeiros pais escolheram desobedecer, a morte se tornou parte inevitável da experiência humana. No entanto, mesmo naquele momento sombrio, Deus já tinha um plano para redimir a humanidade dessa condição. Ao longo da história bíblica, vemos esse plano se desenrolar gradualmente, revelando diferentes aspectos da vitória final sobre a morte. Os 3 homens que nunca experimentaram a morte física, como a conhecemos, são parte integral dessa narrativa de redenção. Cada um deles representa uma faceta diferente do plano divino e, de alguma forma, antecipa a vitória definitiva sobre o último inimigo. A morte, embora universal, nunca foi o fim da história segundo o plano de Deus. Desde as primeiras páginas de Gênesis até as últimas revelações em Apocalipse, vemos como Deus estabelece as bases para sua conquista final. A morte não teria a última palavra, e essas 3 exceções extraordinárias são lembranças poderosas dessa verdade. São como faróis que iluminam o caminho em direção à esperança da ressurreição e da vida eterna. O que realmente significa que esses homens não tenham experimentado a morte? Que mensagem Deus nos transmite por meio dessas exceções? Ao examinarmos cada caso individualmente, descobriremos verdades profundas sobre nosso relacionamento com Deus e o plano dele para nossa eternidade. Esses não são simplesmente fatos curiosos da história bíblica, mas convites para uma compreensão mais profunda do coração de Deus e de seu desejo para conosco. O primeiro homem que nunca experimentou a morte, segundo as Escrituras, foi Enoque. Sua história, embora breve, é profundamente significativa. Em Gênesis capítulo 5, onde encontramos uma longa lista de gerações que viveram e morreram, a narrativa de Enoque se destaca por sua diferença extraordinária. Enquanto para os outros patriarcas se repete a fórmula "viveu tantos anos e morreu", para Enoque lemos algo completamente diferente. Ao explorarmos Gênesis capítulo 5, versículos 21 ao 24, descobrimos a história excepcional de Enoque. O texto nos diz: "Quando Enoque tinha 65 anos,
gerou Matusalém. E depois de ter gerado Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos. Andou, pois, Enoque com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Essa breve narração contém uma das declarações mais extraordinárias das Escrituras. Em uma genealogia marcada pela frase repetitiva "e morreu", Enoque simplesmente desapareceu porque Deus o levou. A posição de Enoque na genealogia desde Adão não é casual. Ele era o 7º depois de Adão, um número que na Bíblia frequentemente simboliza completude ou perfeição. Essa localização específica na linha genealógica sugere que Enoque representa algo especial no plano divino. Ele não é apenas mais um indivíduo na lista de patriarcas, mas um símbolo da possibilidade de um relacionamento perfeito com Deus. Sua vida transcorre na 7ª geração, como um lembrete divino de que, mesmo em um mundo cada vez mais corrompido, a perfeição na comunhão com Deus ainda era possível. Essa importância especial de Enoque como o 7º, desde Adão, é confirmada no Novo Testamento. Em Judas, versículo 14, o apóstolo declara especificamente: "Desses também profetizou Enoque, 7º depois de Adão." Essa referência não é acidental, mas sublinha o significado simbólico de sua posição genealógica e seu papel como profeta de Deus em tempos difíceis. O contexto moral da época de Enoque torna seu testemunho ainda mais extraordinário. Ele viveu em um período de crescente corrupção moral, nos séculos anteriores ao dilúvio. Gênesis capítulo 6 nos oferece uma visão sombria daquela era. O Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Nesse ambiente de degradação progressiva, Enoque manteve um relacionamento íntimo com Deus, demonstrando que a santidade pessoal é possível mesmo nos tempos mais sombrios. O que significa exatamente que Enoque andou com Deus? Essa frase, embora simples, tem uma profundidade extraordinária. No texto hebraico original, a expressão implica uma comunhão contínua, intencional e íntima. Não se trata de encontros ocasionais ou de um reconhecimento distante da existência divina. Andar com Deus sugere um companheirismo diário, uma sintonia de vontades, uma harmonia de propósitos. É viver cada momento consciente da presença divina e em consonância com os desejos de Deus. Quando a Bíblia utiliza essa expressão, descreve o relacionamento mais íntimo possível entre um ser humano e seu Criador. É interessante notar que essa mesma frase é usada para descrever a relação de Adão e Eva com Deus no Éden antes da queda, quando ouviram a voz de Deus que andava pelo jardim. Enoque, de certo modo, recuperou algo dessa comunhão original perdida com o pecado. Em um mundo afastado de Deus, ele redescobriu a intimidade que o Criador desejava ter com suas criaturas. Ao comparar Enoque com outros que andaram com Deus, como Noé, Abraão ou Moisés, vemos padrões semelhantes de obediência, fé e separação do mundo. No entanto, Enoque parece representar o exemplo mais puro dessa comunhão, a ponto de seu caminhar com Deus culminar em sua trasladação direta à presença divina sem experimentar a morte. Sua vida nos mostra que o propósito original de Deus para a humanidade sempre foi um relacionamento pessoal e íntimo, não um conjunto de rituais ou uma religiosidade distante. A intimidade espiritual que o andar com Deus de Enoque representa é algo a que todos os crentes são convidados. Não é uma relação reservada a poucos escolhidos ou a pessoas com dons especiais. É o chamado universal de Deus a todos os seus filhos. Viver em comunhão constante com Ele, alinhando nossos passos aos dele, permitindo que sua presença influencie cada aspecto de nosso cotidiano. Você já se perguntou o que significa exatamente que Deus levou Enoque? O texto bíblico usa uma expressão singular para descrever esse evento extraordinário. Em hebraico,
A frase Deus o levou, Lakash, implica um ato deliberado de tomar ou receber alguém. Não se trata de um desaparecimento misterioso ou inexplicável, mas de uma ação intencional da parte de Deus. Ele tomou Enoque, transportou-o diretamente à sua presença, sem que este passasse pela morte física. Esse acontecimento sem precedentes contrasta de maneira marcante com as mortes narradas na mesma genealogia. Para todos os outros patriarcas mencionados em Gênesis capítulo 5, o texto repete de forma monótona, e morreu. Essa frase aparece como um lembrete constante da universalidade da morte como consequência do pecado. Mas, no caso de Enoque, a narração muda abruptamente. Ele simplesmente desapareceu, porque Deus o tomou. Essa exceção extraordinária sublinha a soberania divina sobre a morte e antecipa a vitória final que Deus conquistaria sobre ela. O Novo Testamento oferece uma interpretação autorizada desse enigmático evento. Em Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6, lemos: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o havia trasladado. Pois antes de ser trasladado, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Essa passagem esclarece que a trasladação de Enoque foi resultado direto de sua fé excepcional, que lhe permitiu agradar a Deus de maneira extraordinária. A fé de Enoque não era simplesmente uma crença intelectual na existência de Deus. Era uma confiança ativa que se manifestava em um caminhar diário com seu Criador. Toda a sua vida foi uma demonstração prática do que significa crer que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Essa fé viva e dinâmica foi o que lhe possibilitou experimentar uma intimidade tão profunda com Deus, que culminou em seu traslado direto à presença divina. A história de Enoque oferece lições espirituais profundas para nossa própria vida de fé. Em primeiro lugar, ensina-nos a viver para uma única audiência, a de Deus. Em um mundo que constantemente nos impele a buscar a aprovação humana e a nos conformarmos às expectativas sociais, Enoque nos lembra de que nossa prioridade deve ser agradar a Deus. Sua vida foi um testemunho do que significa orientar toda a existência para o agrado divino, independentemente das pressões externas ou das tendências culturais. Enoque também nos mostra o tipo de fé que agrada a Deus. Não se trata de uma fé passiva ou meramente intelectual, mas de uma confiança ativa que transforma nossa maneira de viver. Hebreus capítulo 11 declara claramente que, sem fé, é impossível agradar a Deus. A fé de Enoque se evidenciava em seu caminhar diário com Deus, em sua obediência constante e em seu afastamento da corrupção do mundo. É um convite para que avaliemos se a nossa fé está realmente transformando nossa vida cotidiana. Talvez a lição mais poderosa da vida de Enoque seja a possibilidade de comunhão íntima com Deus, mesmo em um mundo corrompido. Ele viveu em tempos de crescente maldade, quando a humanidade se afastava cada vez mais de seu Criador. Porém, em meio a esse ambiente hostil, conseguiu manter um relacionamento pessoal e profundo com Deus. Seu exemplo nos desafia a não usar as circunstâncias externas como desculpa para a mediocridade espiritual. Mostra-nos que, não importando quão sombrio seja o mundo ao nosso redor, sempre é possível andar em intimidade com Deus. Será que estamos, como Enoque, andando tão perto de Deus, a ponto de não notarmos a diferença entre a terra e o céu? Essa pergunta provocativa nos convida a avaliar a profundidade de nossa própria relação com Deus. A transição de Enoque foi tão natural porque ele já vivia em comunhão constante com o Senhor. Para ele,
O traslado foi simplesmente a continuação de um caminhar que havia começado aqui na Terra. Poderíamos dizer o mesmo sobre nossa própria relação com Deus? O segundo homem que não experimentou a morte, segundo as Escrituras, foi o profeta Elias. Sua história é dramática e repleta de eventos extraordinários, culminando em sua ascensão ao céu em um redemoinho. Ao contrário de Enoque, cuja vida é resumida em poucos versículos, Elias ocupa um espaço significativo nos livros de Reis, onde seus feitos e desafios são registrados em detalhes. Para compreender plenamente a importância do arrebatamento de Elias, precisamos entender o contexto histórico em que viveu. Elias exerceu seu ministério profético em um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Sob o reinado de Acabe e sua esposa fenícia Jezabel, a nação havia caído em uma idolatria desenfreada. O culto a Baal havia sido estabelecido oficialmente e os profetas do Senhor eram perseguidos e mortos sistematicamente. 1 de Reis, capítulo 16, versículo 30, nos diz que Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Jezabel, sua esposa, não apenas apoiava a idolatria, mas a promovia ativamente, sustentando centenas de profetas de Baal e Aserá e perseguindo os fiéis ao Deus verdadeiro. Nesse ambiente de apostasia generalizada e perseguição religiosa, Elias se levantou como uma voz solitária proclamando a verdade de Deus. A idolatria e a apostasia da época não eram meros erros teológicos ou preferências religiosas alternativas, mas representavam uma ruptura fundamental da aliança que Deus havia estabelecido com Israel. O primeiro mandamento era claro: não terás outros deuses além de mim. A adoração a Baal e a outras divindades cananeias não apenas violava esse mandamento, mas introduzia práticas abomináveis, como sacrifícios humanos e prostituição ritual. Nesse contexto de corrupção espiritual e moral, Elias foi chamado a ser um contestador profético. O papel profético de Elias como contestador não era fácil nem confortável. Ele se confrontou diretamente com o poder político estabelecido, desafiando o rei Acabe e denunciando a idolatria que o rei patrocinava. Seu ministério foi marcado pela confrontação do mal, pelo chamado ao arrependimento e pela proclamação da verdade divina em tempos de engano generalizado. Elias representa a coragem moral e espiritual necessária para permanecer fiel a Deus quando a cultura dominante segue na direção oposta. O que o ministério de Elias nos revela sobre seu caráter? Ao longo de sua história, vemos um homem de coragem e determinação extraordinárias. O episódio do Monte Carmelo, narrado em 1 de Reis capítulo 18, mostra sua disposição de enfrentar sozinho centenas de profetas de Baal. Ele desafia abertamente a autoridade real e a religião estabelecida, confiando unicamente no poder de Deus. Seu famoso desafio: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Revela um caráter resoluto que não temia se posicionar claramente em favor da verdade, mesmo sendo minoria. No entanto, as Escrituras também nos mostram a humanidade e os momentos de fraqueza de Elias. Após sua grande vitória no Monte Carmelo, quando enfrenta a ameaça de Jezabel, ele foge para o deserto, tomado de medo e desespero. Em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 4, encontramos Elias sob um zimbro pedindo a morte. Basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Esse episódio mostra que até mesmo os maiores homens de Deus passam por momentos de dúvida, medo e exaustão. A força de Elias não estava em sua própria capacidade, mas em Deus, a quem servia. É precisamente nesse momento de fraqueza que vemos a restauração e a nova comissão divina de Elias. Deus não o rejeita por seu colapso, mas o assiste carinhosamente. Ele provê alimento, descanso
E, finalmente, se revela não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma brisa suave e delicada. Essa experiência renova as forças de Elias e lhe permite continuar seu ministério com uma compreensão mais profunda do caráter de Deus. É então que ele recebe a comissão de ungir seus sucessores, garantindo a continuidade do testemunho profético em Israel. Esse padrão de coragem, humanidade e restauração na vida de Elias nos ensina lições valiosas sobre o serviço a Deus. Mostra-nos que fidelidade não significa ausência de medo ou dúvida, mas perseverança apesar dessas emoções. Lembra-nos de que Deus não descarta seus servos quando eles passam por momentos de fragilidade, mas os restaura e os envia de volta à missão. A história de Elias é um testemunho poderoso de que Deus age por meio de pessoas reais, com limitações reais, e não por meio de super-heróis espirituais imunes às lutas humanas. O desfecho extraordinário da vida terrena de Elias está narrado em detalhe em 2 de Reis, capítulo 2, versículos 1 ao 12. Esse texto mostra que sua partida não foi um evento inesperado ou casual, mas algo antecipado e preparado. O capítulo começa dizendo: quando estava para o Senhor levar Elias ao céu num redemoinho, indicando claramente que se tratava de uma decisão divina, um ato soberano de Deus com um propósito específico. O que torna esse relato ainda mais extraordinário é o conhecimento prévio que tanto Elias quanto outros profetas tinham de sua partida iminente. Ao longo do capítulo, os filhos dos profetas em Betel e Jericó aproximam-se de Eliseu para lhe dizer: sabes que hoje o Senhor tomará o teu mestre de sobre tua cabeça? Eliseu responde: sim, eu sei, calai-vos. Esse conhecimento prévio sugere que Deus havia revelado seu plano não apenas a Elias e Eliseu, mas também às comunidades proféticas, reforçando o significado teológico desse acontecimento inédito. A jornada final de Elias tem um significado simbólico profundo. Junto com Eliseu, seu sucessor designado, Elias sai de Gilgal para Betel, depois segue para Jericó e, por fim, cruza o Rio Jordão. Cada um desses lugares tinha importância histórica e espiritual na história de Israel. Gilgal foi o primeiro acampamento após a travessia do Jordão sob Josué, marcando o início da conquista da Terra Prometida. Betel, que significa Casa de Deus, foi onde Jacó teve a visão da escada ao céu. Jericó foi a primeira cidade conquistada na Terra Prometida, e o Jordão representava a fronteira entre o deserto e a terra que manava leite e mel. Esse itinerário não parece casual, mas cuidadosamente planejado para recapitular momentos-chave na história redentora de Israel. É como se Elias estivesse fazendo um percurso simbólico pelos lugares que marcaram o relacionamento de aliança entre Deus e seu povo, antes de seu dramático arrebatamento. Essa caminhada culmina com a travessia do Jordão, onde Elias pega seu manto, enrola-o e golpeia as águas, que se abrem para que eles passem a pé enxuto. Um claro eco da travessia do Mar Vermelho e do próprio Jordão sob Josué. Assim que cruzam o Jordão, ocorre o evento culminante. Enquanto Elias e Eliseu caminham e conversam, aparece de repente um carro de fogo com cavalos de fogo que os separa, e Elias sobe ao céu em um redemoinho. Essa descrição extraordinária utiliza imagens poderosas para comunicar uma realidade espiritual que transcende nossa compreensão habitual. O carro de fogo simboliza a presença e o poder de Deus, enquanto o redemoinho sugere a majestade e o mistério divinos. A reação de Eliseu diante desse espetáculo sobrenatural é muito reveladora. Ele grita: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Essa exclamação reconhece tanto o relacionamento pessoal com Elias, quanto o papel protetor e defensor
que o profeta havia desempenhado para a nação. Eliseu rasga suas vestes em sinal de luto, mas em seguida recolhe o manto de Elias que havia caído, simbolizando a transferência de autoridade profética e a continuação do ministério. A herança de Eliseu não se limita ao manto físico de Elias. Antes de ser arrebatado, Elias oferece a Eliseu: pede o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Eliseu responde: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Esse pedido não era pelo dobro do poder de Elias, mas refletia a lei da primogenitura em Israel, em que o filho primogênito recebia porção dobrada da herança. Eliseu estava pedindo para ser reconhecido como sucessor espiritual legítimo de Elias, como seu filho primogênito no ministério profético. O arrebatamento de Elias traz lições espirituais profundas para nós. Em primeiro lugar, mostra a vitória sobre a morte como sinal de aprovação divina. Deus honrou o ministério fiel e corajoso de Elias de forma extraordinária, eximindo-o da experiência comum da morte física. Isso evidencia que a fidelidade a Deus, especialmente em tempos de adversidade e oposição, não passa despercebida aos olhos do Senhor. Ele reconhece e recompensa aqueles que se mantêm firmes em seu compromisso com a verdade, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente cultural. Também aprendemos sobre o legado espiritual que transcende a vida física. Embora Elias tenha sido arrebatado fisicamente, sua influência prosseguiu por meio de Eliseu e das gerações seguintes de profetas. Até mesmo séculos mais tarde, no Novo Testamento, Elias permanece uma figura de referência importante. João Batista é comparado a ele, e Elias aparece ao lado de Moisés na transfiguração de Jesus. Isso nos lembra que o impacto de uma vida dedicada a Deus não termina com a morte física, mas continua inspirando e guiando outros, muito além de nossa partida. Quais padrões divinos podemos discernir ao comparar as histórias de Enoque e Elias? Embora tenham vivido em épocas diferentes e tido ministérios distintos, há semelhanças notáveis em seu caminhar espiritual. Ambos permaneceram fiéis a Deus em tempos de corrupção generalizada. Ambos foram testemunhas da verdade divina quando a maioria se desviava do caminho correto. E ambos tiveram um desfecho extraordinário que os eximiu da morte física, sendo levados diretamente à presença de Deus. No entanto, também há diferenças relevantes. Enoque é descrito como alguém que andou com Deus em comunhão tranquila e contínua, enquanto Elias se destaca por confrontos dramáticos e acontecimentos espetaculares. Enoque parece representar a intimidade pessoal com Deus na vida cotidiana, ao passo que Elias simboliza o testemunho público corajoso diante da oposição. Esses contrastes nos lembram de que Deus atua por meio de diferentes tipos de personalidades e ministérios, valorizando tanto a devoção silenciosa quanto a pregação destemida. O propósito divino por trás dos dois arrebatamentos parece incluir vários aspectos. Por um lado, eles demonstram o poder soberano de Deus sobre a morte, antecipando sua vitória final sobre esse inimigo. Também fornecem exemplos contundentes de fé para as gerações futuras, evidenciando as recompensas da fidelidade a Deus. Além disso, esses eventos extraordinários reforçam a realidade da vida, para além da morte física, a continuidade de nossa existência na presença do Senhor. Esses dois homens também possuem significado profético simbólico, servem como tipos e sombras do plano redentor de Deus, antecipando realidades futuras que se cumpririam plenamente em Cristo. A vitória sobre a morte que eles experimentaram de modo excepcional prefigura a vitória que Cristo obteria para todos os crentes por meio de sua morte e ressurreição. Seu traslado direto à presença de Deus também aponta para a promessa do céu a todos os que depositam sua fé em Cristo. É particularmente significativo que Elias, ao lado de Moisés, apareça na transfiguração de Jesus
como registrado nos Evangelhos. Naquele momento crucial, esses dois representantes do Antigo Testamento conversam com Jesus sobre sua partida, Êxodo, no texto grego, que ele cumpriria em Jerusalém. Elias, que havia sido levado ao céu sem passar pela morte, agora fala com aquele que enfrentaria a morte, voluntariamente, para vencê-la de forma definitiva, em favor de toda a humanidade. Esse acontecimento conecta as experiências excepcionais de Enoque e Elias ao plano redentor mais amplo de Deus, que culmina em Cristo. Seus arrebatamentos milagrosos não foram eventos isolados ou arbitrários, mas parte de um padrão divino que aponta para a vitória final sobre a morte por meio da obra redentora de Jesus. São como sinais antecipatórios de algo que Deus realizaria de modo completo e definitivo em Cristo. Ao refletir sobre esses padrões divinos, somos convidados a enxergar nossa própria vida como parte dessa narrativa contínua. As histórias de Enoque e Elias não são apenas relatos de personagens excepcionais de um passado remoto, mas modelos de fé que continuam relevantes para nós hoje. Desafiam-nos a andar com Deus em intimidade, como Enoque, a permanecer firmes pela verdade, como Elias, e a viver com a perspectiva da eternidade sempre diante dos olhos. Como seria nossa vida se vivêssemos constantemente conscientes da realidade da eternidade? Como nossas perspectivas em relação às provações presentes mudariam se mantivéssemos o olhar fixo no destino final que Deus preparou para nós? Enoque e Elias nos recordam que a morte física não é o fim de nossa existência, mas uma transição para uma realidade mais plena na presença de Deus. A experiência excepcional desses dois homens também ilumina nossa compreensão do terceiro caso que exploraremos: os cristãos que estarão vivos na segunda vinda de Cristo. As Escrituras ensinam que, à semelhança de Enoque e Elias, haverá crentes que não experimentarão a morte física, mas serão instantaneamente transformados para encontrar-se com o Senhor. Essa promessa conecta as experiências passadas desses dois homens de Deus com a esperança futura da Igreja. Ao contemplarmos as vidas de Enoque e Elias, não podemos deixar de nos perguntar: o que isso significa para nós hoje? Esses homens viveram em tempos muito distintos dos nossos, enfrentaram desafios específicos de suas épocas e foram honrados por Deus de forma extraordinária, algo que poucos experimentaram. Ainda assim, suas histórias não são meras curiosidades do passado, mas exemplos vivos de verdades eternas que permanecem profundamente relevantes para nós. Em um mundo que constantemente nos pressiona a nos conformar, a seguir a corrente, a aceitar normas e valores em constante mudança, Enoque e Elias nos lembram da importância de permanecer fiéis a Deus, ainda que isso signifique estar em minoria. Enoque andou com Deus em uma geração que se afastava progressivamente de seu Criador. Elias permaneceu firme pela verdade quando a idolatria se tornara a religião oficial em Israel. Ambos nos desafiam a viver na contramão quando o fluxo se distancia de Deus. Eles também nos ensinam diferentes expressões de fidelidade. Enoque representa a devoção pessoal, a comunhão íntima com Deus que transforma nossa vida cotidiana. Elias simboliza o testemunho público destemido, a disposição de defender a verdade, mesmo diante de oposição poderosa. Ambos os aspectos são necessários em nossa vida espiritual. A devoção reservada que nutre nosso relacionamento com Deus e o testemunho público que impacta o mundo ao nosso redor. Suas histórias também nos recordam que o plano de Deus para a humanidade sempre incluiu a vitória sobre a morte. Desde o princípio, a morte não era o destino final que Deus desejava para suas criaturas, mas uma consequência do pecado, um inimigo a ser vencido. As experiências extraordinárias de Enoque e Elias
são antecipações dessa vitória definitiva, relembrando-nos de que a morte não tem a palavra final no plano divino. A base bíblica para o terceiro caso de pessoas que não experimentarão a morte encontra-se principalmente em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Essa passagem fundamental fala diretamente sobre o destino dos cristãos que estiverem vivos quando Cristo voltar. Paulo escreve essas palavras para consolar crentes preocupados com seus entes queridos falecidos, mas acaba revelando uma verdade surpreendente sobre aqueles que estiverem vivos nesse momento. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança, inicia Paulo, abordando a preocupação dos tessalonicenses em relação aos crentes que haviam morrido. Ele continua explicando: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem nele. Essa afirmação estabelece a base teológica. A ressurreição de Cristo garante a ressurreição dos crentes. Então Paulo prossegue, revelando algo que descreve como um mistério, uma verdade divina antes não revelada. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor: nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa passagem descreve vívida e sobrenaturalmente um evento em que os crentes vivos, no momento do retorno de Cristo, experimentarão uma transformação instantânea e serão arrebatados para encontrar-se com o Senhor, sem passar pela morte física. Vale notar que Paulo se inclui potencialmente nesse grupo ao dizer nós os que ficarmos vivos, indicando que essa possibilidade era real para cada geração de crentes. O contexto dessa instrução é significativo. Os tessalonicenses temiam que os crentes falecidos pudessem perder as bênçãos associadas à volta de Cristo. Paulo não apenas lhes garante que os mortos em Cristo participarão plenamente desse evento glorioso, mas também revela que haverá um grupo que vivenciará algo extraordinário, uma transformação sem morte. O objetivo dessa revelação não era satisfazer curiosidade especulativa, mas oferecer consolo e esperança. Outras referências bíblicas complementam esse ensinamento fundamental. Em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 53, Paulo escreve: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta final. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Essa passagem paralela confirma o ensino em Tessalonicenses e acrescenta detalhes importantes. Especifica que a transformação ocorrerá num momento, num abrir e fechar de olhos, realçando a rapidez e a radicalidade da mudança. Também esclarece que essa transformação implica ser revestido de incorruptibilidade e imortalidade, indicando uma mudança fundamental na própria natureza de nossos corpos, em que esse futuro evento se assemelha às histórias de Enoque e Elias. Ao comparar esses três casos de exceção à morte, notamos padrões relevantes. Tanto Enoque quanto Elias foram transportados fisicamente à presença de Deus sem passar pela morte. De modo semelhante, os crentes vivos na ocasião da volta de Cristo serão arrebatados
para encontrar-se com ele nos ares, também sem experimentar a morte física. Entretanto, há diferenças importantes. Enoque e Elias foram casos individuais e excepcionais, enquanto o arrebatamento envolverá um grande número de crentes simultaneamente. As experiências de Enoque e Elias ocorreram em épocas passadas como eventos singulares, ao passo que o arrebatamento é uma promessa futura que se cumprirá no retorno de Cristo. Além disso, os crentes arrebatados experimentarão uma transformação instantânea de seus corpos mortais em corpos glorificados, algo que não é descrito explicitamente nos casos de Enoque e Elias. A transformação instantânea mencionada em 1 aos Coríntios, capítulo 15, é um elemento essencial dessa promessa futura. Paulo explica que o que é corruptível precisa revestir-se de incorruptibilidade e o que é mortal precisa revestir-se de imortalidade. Nossos corpos atuais, sujeitos a doenças, deterioração e morte, serão transformados em corpos glorificados, apropriados para a eternidade. Essa transformação não é gradual, mas ocorre instantaneamente, num abrir e fechar de olhos. O encontro com o Senhor nos ares marca o clímax dessa experiência extraordinária. Diferentemente de Enoque, que simplesmente desapareceu, ou de Elias, que foi levado em um redemoinho, os crentes arrebatados se reunirão coletivamente com Cristo em um evento cósmico, acompanhado pela palavra de ordem, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Esse encontro não é temporário, mas permanente, como Paulo enfatiza ao concluir. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Historicamente, os cristãos têm mantido diferentes perspectivas teológicas sobre o tempo e as circunstâncias exatas desse evento. Alguns entendem que o arrebatamento ocorrerá antes de um período de tribulação, outros no meio e outros ao final. Alguns o identificam com a segunda vinda visível de Cristo, enquanto outros o consideram um evento distinto que a precede. Essas diferentes interpretações refletem a complexidade da escatologia bíblica e as dificuldades inerentes à interpretação de textos proféticos. Contudo, apesar dessas divergências, a realidade fundamental do arrebatamento, como uma transformação sem morte para os crentes que estiverem vivos na vinda de Cristo, é uma doutrina mantida através de várias tradições cristãs. Essa esperança sustentou crentes ao longo dos séculos, lembrando-os de que a história se encaminha para uma culminação gloriosa, em que a morte será finalmente derrotada. O propósito espiritual do arrebatamento vai além de simplesmente nos livrar da experiência da morte. Ele representa a consumação da esperança cristã, o cumprimento do desejo de Deus de reunir todos os seus filhos em sua presença. O próprio Jesus expressou isso em João capítulo 14, versículos 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Essa promessa de Cristo reflete seu anseio de reunir os seus consigo para compartilhar eternamente de sua glória e presença. O arrebatamento é o cumprimento dessa promessa, o momento em que Cristo virá nos tomar para estarmos onde Ele está. É a culminação de nossa peregrinação espiritual, que se iniciou com nossa conversão, o ponto em que nossa salvação, até agora experimentada em parte, se consumará plenamente. Também representa a reunião final da Igreja, o corpo de Cristo. Ao longo da história, os crentes estiveram separados pelo tempo, pela geografia e pela morte. No arrebatamento, toda a Igreja, tanto os que ressuscitarem como os que forem transformados em vida, se unirá como um único corpo completo. Essa unificação do corpo de Cristo faz parte do plano redentor final de Deus,
a conclusão de sua obra ao formar para si um povo de todas as nações, tribos e línguas. Que significado essa promessa futura tem para nós hoje? Como deve influenciar nossa vida diária o fato de que poderíamos estar entre aqueles que não experimentarão a morte? Paulo conclui seu ensino sobre esse tema em 1 aos Tessalonicenses com as palavras: Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Essa esperança não é simples informação teológica, mas consolo prático e motivação para a vida cristã. A possibilidade do arrebatamento nos lembra a iminência da volta de Cristo. Cada geração de crentes vive com a possibilidade real de que Cristo possa regressar em seu tempo. Essa perspectiva produz um senso de urgência e propósito em nossa vida e ministério. Jesus nos alertou contra a indiferença declarando: Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 44. Ela também nos motiva à santidade pessoal. O apóstolo João escreve: E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. 1 de João, capítulo 3, versículo 3. A expectativa do retorno de Cristo e a possibilidade de sermos instantaneamente transformados para encontrarmos-nos com Ele nos impele a viver de modo que reflita a pureza e o caráter daquele a quem aguardamos. Ao mesmo tempo, essa esperança nos dá perspectiva em meio às provações e sofrimentos desta vida. Paulo afirma em Romanos capítulo 8, versículo 18: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A promessa do arrebatamento nos lembra de que nossas lutas atuais são temporárias, enquanto a glória que nos espera é eterna. Essa esperança muda fundamentalmente até nossa compreensão da morte. Embora a possibilidade do arrebatamento signifique que nem todos os cristãos experimentarão a morte física, a maioria o fará. No entanto, a promessa de ressurreição e transformação na vinda de Cristo transforma a maneira como enxergamos essa realidade. Paulo descreve os crentes falecidos como aqueles que dormem em Jesus, usando uma metáfora que sugere um estado temporário, do qual serão despertados. A morte perdeu seu aguilhão, seu caráter definitivo, à luz da promessa da ressurreição. Qual é a conexão profética entre Enoque, Elias e os crentes no arrebatamento? A história de Enoque prefigura a esperança de toda uma geração de crentes que não experimentarão a morte física. Seu andar íntimo com Deus representa o tipo de relacionamento que todos os crentes são chamados a cultivar. Assim como Enoque foi trasladado por ter agradado a Deus, os cristãos dos últimos tempos serão arrebatados como o coroamento de uma vida vivida em comunhão com Cristo. Elias, com seu ministério profético destemido, antecipa o testemunho fiel da Igreja em um mundo cada vez mais hostil à verdade. Sua ascensão em um carro de fogo, testemunhada por seu sucessor, prefigura o evento público e visível do retorno de Cristo e o arrebatamento dos crentes. Assim como Elias deixou seu manto para que Eliseu desse continuidade ao ministério, a geração final de cristãos passará o bastão àqueles que virão depois, durante o período subsequente ao arrebatamento. Nesses 3 casos excepcionais, vemos diferentes dimensões do plano redentor de Deus se desvelando ao longo da história. Enoque, nos primórdios da humanidade, demonstrou a possibilidade de uma comunhão tão íntima com Deus que a morte foi vencida. Elias, na era profética, evidenciou o poder de Deus para honrar e salvar seus servos fiéis, mesmo em meio à oposição. E os cristãos do arrebatamento, na culminação deste tempo, viverão coletivamente a vitória final sobre a morte que Cristo garantiu a todos os que nele creem. Ao refletir sobre esses 3 casos extraordinários, somos convidados a viver com uma perspectiva eterna,
mantendo nosso olhar fixo na esperança que temos em Cristo. Conforme escreve o autor de Hebreus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Essa perspectiva não nos afasta de nossos compromissos neste mundo, mas dá propósito e significado à nossa atuação diária, pois sabemos que nada do que fazemos para o Senhor é em vão. Em uma sociedade cada vez mais voltada para o imediato, para o temporário e para o material, esses três exemplos nos recordam a realidade do eterno, do transcendente e do espiritual. Chamam-nos a elevar nossos olhos além das circunstâncias presentes, a viver à luz das realidades últimas que Deus prometeu. Como Paulo exorta: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Estamos vivendo com essa perspectiva eterna? Nossas decisões, prioridades e relacionamentos refletem o fato de que somos cidadãos de um reino eterno, apenas temporariamente alocados neste mundo? Os exemplos de Enoque, Elias e a promessa do arrebatamento nos desafiam a avaliar nossa vida à luz da eternidade, a investir no que perdura além desta existência transitória. A história não é um ciclo sem fim, nem uma progressão sem propósito. É uma narrativa divinamente conduzida que avança rumo a uma conclusão gloriosa. As exceções extraordinárias à morte que examinamos são lampejos dessa glória futura, indícios da vitória final que Cristo conquistou. São lembretes de que o destino último da humanidade não é a sepultura, mas a presença eterna de Deus. O que significa viver na expectativa do traslado? Para a maioria dos crentes ao longo da história, essa expectativa não significou que pessoalmente evitariam a morte física. Ainda assim, significou viver com a consciência constante de que Cristo pode voltar a qualquer momento, devendo, portanto, estarmos preparados para esse encontro, seja por meio da morte e ressurreição, seja por meio do arrebatamento. Essa tensão entre o engajamento presente e a esperança futura é característica da vida cristã. Por um lado, somos chamados a nos dedicar integralmente ao nosso trabalho, relacionamentos e responsabilidades atuais. Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, indicando que devemos atuar para manifestar os valores do reino de Deus no presente. Por outro lado, somos estrangeiros e peregrinos. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, neste mundo, cidadãos de um reino eterno. Não devemos nos apegar em excesso às coisas passageiras, nem perder de vista nosso destino final. Paulo diz: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículos 29 ao 31. A santidade pessoal é uma preparação indispensável para esse encontro com Cristo. Jesus alerta na parábola das 10 virgens sobre a importância de estar espiritualmente preparado para a sua vinda. Mateus, capítulo 25, versículos 1 ao 13. As virgens prudentes tinham azeite em suas lâmpadas, representando uma vida espiritual alimentada e mantida, enquanto as insensatas não estavam preparadas quando chegou o momento decisivo. Pedro também enfatiza essa conexão entre a expectativa da volta de Cristo e a santidade pessoal. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, que pessoas não deveis ser em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por essa razão, amados, esperando estas coisas,
empenhai-vos por serdes encontrados por ele em paz, imaculados e irrepreensíveis. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 11, 12 e 14. Essa preparação exige um equilíbrio entre o planejamento terreno e a perspectiva eterna. Não fomos chamados a descuidar de nossas obrigações ou deixar de planejar o futuro. Tiago adverte contra a presunção arrogante. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 15. Esse equilíbrio se reflete na parábola dos talentos, Mateus, capítulo 25, versículos 14 ao 30, em que os servos fiéis não enterraram seu talento, esperando passivamente o retorno do Senhor, mas o investiram ativamente, multiplicando o que lhes havia sido confiado. A expectativa do retorno de Cristo não nos chama à passividade, mas à fidelidade diligente na administração dos recursos, oportunidades e relacionamentos que Deus nos concedeu. Os exemplos de Enoque, Elias e a promessa do arrebatamento também transformam nossa compreensão da morte. Em vez de ser o desfecho definitivo ou uma tragédia irreparável, a fé cristã a interpreta como uma transição temporária. Paulo descreve os crentes falecidos como aqueles que dormem em Jesus. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, empregando uma metáfora que transmite um estado transitório do qual serão despertados. Essa perspectiva traz grande consolo aos que perderam entes queridos. Paulo conclui sua instrução sobre o arrebatamento e a ressurreição dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. O conhecimento de que a separação é temporária e de que haverá um reencontro feliz na presença do Senhor transforma a dor do luto sem negá-la. A vitória definitiva sobre o último inimigo é uma promessa central do Evangelho. Paulo afirma em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Essa vitória, assegurada pela ressurreição de Cristo, será plenamente vivenciada em seu retorno, quando os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos serão transformados. Esse triunfo final sobre a morte aparece de forma vívida em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A morte, que entrou no mundo como consequência do pecado, será definitivamente aniquilada na nova criação de Deus. Em um mundo cada vez mais caracterizado pela incredulidade e pelo relativismo moral, os exemplos de Enoque e Elias nos desafiam a manter um testemunho vivo. Enoque andou com Deus em uma geração que se afastava progressivamente do Criador, permanecendo fiel quando a corrente cultural seguia na direção oposta. Seu testemunho, silencioso mas poderoso, expresso em uma vida de comunhão íntima com Deus, serve de modelo aos crentes em sociedades progressivamente secularizadas. Elias defendeu corajosamente a verdade em uma cultura dominada pela idolatria, confrontando diretamente os poderes estabelecidos e convocando o povo a uma decisão clara. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 21. Sua prontidão em permanecer sozinho pela verdade, confiando somente em Deus, é um exemplo marcante para os cristãos que enfrentam pressões para comprometer suas convicções. Os cristãos que vivem na expectativa do arrebatamento são chamados a manter esse mesmo testemunho fiel em nossa geração. Pedro adverte que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo:
Onde está a promessa de sua vinda? 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Em um mundo que zomba da ideia de um juízo divino e de um retorno literal de Cristo, os crentes devem manter-se firmes nessas verdades inegociáveis. Esse testemunho deve ser caracterizado pela santidade pessoal. Paulo exorta: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Em uma cultura cada vez mais avessa a padrões morais absolutos, a vida transformada do crente torna-se um testemunho poderoso da realidade e do poder de Deus. Ao mesmo tempo, esse testemunho precisa ser marcado por amor e compaixão, não por arrogância ou condenação. Pedro instrui: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Nosso testemunho da verdade deve ser sempre acompanhado por um espírito de humildade e respeito genuíno por aqueles que não compartilham nossa fé. Esses 3 casos extraordinários de vitória sobre a morte nos lembram de que fazemos parte de uma história maior que transcende nossa experiência individual. A história da redenção tem início no Éden, com a promessa de um Salvador que esmagaria a cabeça da serpente. Desenvolve-se ao longo da história de Israel, culmina na vida, morte e ressurreição de Cristo e se completará em seu retorno glorioso e na consumação de todas as coisas. Enoque, Elias e os crentes do arrebatamento são capítulos importantes nessa narrativa contínua. Representam diferentes fases no desenrolar do plano redentor de Deus, diferentes expressões de seu poder sobre a morte e diferentes antecipações da vitória final assegurada a todos os que têm fé em Cristo. Ao situar nossas vidas dentro dessa narrativa mais ampla, encontramos propósito e sentido mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Nossas lutas e provações não são eventos aleatórios ou sem sentido, mas parte de uma história maior que avança inexoravelmente para uma conclusão gloriosa. Como Paulo escreve: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Em Cristo, tanto a vida quanto a morte acham seu significado apropriado. Como você está vivendo à luz dessas verdades eternas? Sua vida reflete um andar com Deus que transcende a morte? Que legado espiritual você está construindo que permaneça para além de sua jornada terrena? Essas perguntas nos convidam a avaliar prioridades, escolhas e relacionamentos sob a perspectiva da eternidade. As histórias de Enoque e Elias, juntamente com a promessa do arrebatamento, recordam que fomos feitos para algo além desta vida passageira. Fomos criados para a eternidade, para uma realidade que ultrapassa os limites do mundo presente. Como diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, Ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Essa consciência da eternidade deve influenciar nossa conduta a cada dia, deve afetar a forma como usamos nosso tempo, recursos e energia. Deve direcionar nossas relações, ambições e sonhos. Deve transformar nossa resposta às provações, sofrimentos e perdas. E deve encher nosso coração de esperança, pois sabemos que o melhor ainda está por vir. Em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 ao 5, João descreve a visão final em que a morte é completamente derrotada. Vi novo céu e nova terra. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
eis que faço novas todas as coisas. Essa promessa gloriosa é o consolo e a esperança que as histórias de Enoque, Elias e o arrebatamento nos proporcionam. Elas nos asseguram que a morte não terá a palavra final, que Deus está atuando para restaurar todas as coisas e que um dia habitaremos eternamente em sua presença, livres de toda dor, sofrimento e morte. É essa visão que nos sustenta nos momentos mais sombrios e dá propósito a cada dia vivido. Enquanto aguardamos esse dia glorioso, somos chamados a viver como pessoas transformadas por tal esperança. Como escreve João, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. 1 de João, capítulo 3, versículo 3. A expectativa do retorno de Cristo não é apenas um consolo nas provações, mas também uma motivação para a santidade pessoal e para o serviço fiel. Que essas lições de Enoque, Elias e do arrebatamento nos estimulem a continuar servindo fielmente a Deus e a manter viva a esperança de um futuro glorioso em seu reino eterno. Que possamos, como Enoque, andar diariamente em íntima comunhão com nosso Criador. Que possamos, como Elias, permanecer firmes pela verdade, mesmo quando isso signifique estar em minoria. E que possamos viver com a perspectiva da eternidade sempre diante dos olhos, sabendo que um dia estaremos para sempre com o Senhor, quando a morte for tragada pela vitória. As histórias desses homens que nunca experimentaram a morte nos convidam a refletir sobre nossa própria mortalidade e o sentido mais profundo da vida eterna. A natureza excepcional de suas experiências não as torna irrelevantes para nós, mas ilumina verdades universais acerca do plano redentor de Deus. Ao considerar atentamente essas narrativas, descobrimos princípios capazes de transformar nossa perspectiva sobre a vida, a morte e a eternidade. A morte transformada pela esperança não é uma ideia abstrata, mas uma realidade que reorienta toda a nossa existência. O apóstolo Paulo escreve em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 55. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Essa declaração triunfante revela a essência do Evangelho. A morte foi redefinida de maneira fundamental pela obra de Cristo. Para aqueles que depositaram sua fé em Jesus, a morte já não representa o fim aterrador ou a separação definitiva que um dia representou. Ela foi transformada em uma transição, um passo rumo a uma realidade mais plena na presença de Deus. Paulo usa deliberadamente a metáfora do sono para descrever a morte dos crentes, sugerindo seu caráter temporário e a certeza de um despertar na ressurreição. Essa mudança de perspectiva não elimina a dor natural da separação, mas a situa em um contexto de esperança segura. Os casos de Enoque e Elias, juntamente com a promessa do arrebatamento, reforçam poderosamente essa transformação de nossa compreensão sobre a morte. Mostram que a morte física, embora seja a experiência comum da humanidade, não é invencível nem inevitável em todos os casos. Deus demonstrou sua soberania sobre ela no passado e prometeu uma vitória definitiva sobre ela no futuro. Esses exemplos extraordinários são vislumbres daquela vitória final que Cristo assegurou a todos os crentes. Essa perspectiva transformada provê um consolo ímpar para quem perde entes queridos. A morte de alguém que tenha colocado sua fé em Cristo não é o fim de sua história, mas um capítulo de transição. Paulo escreve aos Tessalonicenses justamente para consolá-los em sua dor. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança.
1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. A dor é real e natural, mas é envolta pela esperança de um reencontro na presença do Senhor. Essa esperança também altera nossa perspectiva diante de nossa própria morte iminente. Paulo expressa sua atitude em Filipenses capítulo 1, versículos 23 e 24. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Para ele, a morte não era algo a ser temido, mas um passo em direção a uma comunhão mais plena com Cristo, perspectiva que lhe permitiu encarar o martírio com serenidade e confiança. A vitória sobre a morte está assegurada pela ressurreição de Cristo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 20. Sua ressurreição garante a nossa ressurreição, o primeiro fruto que antecipa toda a colheita. Assim como ele venceu a morte, também todos os que estão nele participarão dessa vitória. As experiências extraordinárias de Enoque e Elias, juntamente com a promessa do arrebatamento, são manifestações específicas dessa verdade geral. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18, o Cristo ressurreto declara: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Essa declaração poderosa resume a vitória cristã sobre a morte. Cristo não apenas venceu pessoalmente a morte, mas também detém autoridade sobre ela. As chaves simbolizam seu poder para libertar todos os que foram aprisionados por ela. A vitória de Cristo sobre a morte não se restringe a um futuro distante, mas começa a se manifestar em nossa vida presente. Jesus declarou: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. A vida eterna não começa depois da morte física, mas no momento em que depositamos nossa fé em Cristo. Já passamos da morte para a vida espiritualmente, prenúncio da transformação física que viveremos na ressurreição. Essa vitória sobre a morte se concretizará de modo pleno na volta de Cristo. 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 26, declara: O último inimigo a ser destruído é a morte. Na consumação do reino de Deus, a morte será definitivamente eliminada. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, apresenta uma visão esplêndida desse futuro. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse futuro glorioso não é apenas um sonho distante, mas uma realidade que deve moldar nossa vida presente. Assim como Enoque, somos chamados a andar com Deus em comunhão íntima diária. Assim como Elias, devemos permanecer fiéis à verdade de Deus, mesmo quando isso implica enfrentar oposição. E assim como os crentes que serão arrebatados, precisamos viver em preparação constante para o encontro com nosso Senhor. Enquanto esperamos esse dia glorioso, somos convocados a dar testemunho da vitória sobre a morte que Cristo já conquistou. Em um mundo que insiste em negar, disfarçar ou retardar a realidade da morte, os cristãos dão testemunho de uma esperança que a encara de frente e declara: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Esse testemunho não é de negação ingênua, mas de confiança alicerçada na obra consumada de Cristo e garantida por sua ressurreição. A história não é um ciclo infinito de vida e morte, nem um arco sem propósito que finda na extinção. É uma história divinamente dirigida que segue em direção a uma conclusão gloriosa, em que a morte será derrotada de modo definitivo.
Os casos extraordinários de Enoque, Elias e a promessa do arrebatamento são lampejos dessa glória futura, antecipações da vitória final que Cristo assegurou a todos os que nele creem. Ao contemplar essas verdades, somos desafiados a viver com uma perspectiva eterna. Nossas prioridades, valores e decisões devem refletir o fato de que somos cidadãos de um reino eterno, temporariamente inseridos neste mundo que passa. Como Paulo incentiva, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. As lições de Enoque, Elias e do arrebatamento nos motivam a continuar servindo fielmente a Deus e a manter viva a esperança de um futuro glorioso em seu reino eterno. Que possamos, como Enoque, andar com nosso Criador em comunhão diária. Que possamos, como Elias, sustentar a verdade mesmo quando estivermos em minoria. E que possamos viver com a perspectiva da eternidade sempre diante de nós, certos de que um dia estaremos para sempre com o Senhor, quando a morte for definitivamente tragada pela vitória. Ao concluir esta reflexão sobre os 3 homens na Bíblia que nunca morreram, lembremos que a experiência excepcional deles ilumina o destino glorioso que aguarda todos os que colocam sua fé em Cristo. Quer experimentemos a morte física, quer façamos parte dos que serão transformados no arrebatamento, compartilharemos a mesma vitória final sobre a morte que Cristo assegurou a todos os que lhe pertencem. Essa é a esperança que sustenta nossa fé, o consolo que alivia nossa dor e a promessa que dá propósito e direção à nossa vida cotidiana.